Fala, turma! Estamos aqui em mais um episódio, nosso segundo episódio do Sem Arrudeio, esse podcast aí, que quando a gente fala sem arrudeio, é porque é sem arrudeio mesmo e sem tabu. A gente fala sobre tudo aqui. Léo, meu amigo Léo Simões, aqui do meu lado, a gente, quando inicia, a gente inicia aqui de forma muito rápida, para não sei o quê, dar o like, entendeu? Mas é importante, você dá o like, se inscreve e acompanha a gente pelo YouTube, nas nossas redes sociais também, Instagram e TikTok, tá tudo lá, Sem Arrudeio Oficial. Sem Arrudeio Oficial, Léo Simões. Isso aí, meu amigo Tom Araújo, estamos aqui, nosso segundo episódio. Episódio tranquilo, leve, colorido e muito bom. Você vai ver quem é o nosso convidado agora. Nosso convidado de hoje, no nosso primeiro episódio, tivemos o Placílio Diniz, que contou histórias maravilhosas aqui. Nosso episódio de hoje tem um cara que eu acompanho desde 2018 nas redes sociais. Não conhecia, conhecia uns 2 anos atrás, que a gente começou a bater o papo ali, teve alguns encontros rápidos, mas é um cara natural, um cara que influencia muita gente e tem uma história de vida foda. E é isso que a gente busca aqui, contar histórias de vidas que incentivem outras pessoas, pessoas que passam por dificuldades, pessoas que passam por problemas e às vezes não veem que tem uma saída. E essas pessoas trazem histórias que motivam. E eu acho que o Sem Arrudeio, ele tem essa missão de influenciar pessoas para o bem. Hoje, o influencer multifacetado, que você vai entender daqui a pouquinho, porque multifacetado, meu amigo, cara aqui, Under Crazy, seja bem-vindo, Under Crazy. E aí, meu Olá. bem? Prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom recebê-lo. Eu adoro isso. Gente, adorei um podcast sem arrudeio. Hoje Literalmente. vai ser sem arrudeio. Contar tudo pra vocês, vamos conversar bastante e sem arrudeio. Sem tabu, sem tabu nenhum. Sem tabu nenhum. Under Crazy, para quem segue o Under nas redes sociais já conhece, para quem não conhece, as redes sociais Under Crazy. Under Crazy, com 2 Ys no final, OF. É um influencer. O Léo, a gente estava batendo um papo, a gente estava debatendo sobre a história de vida do Under, e eu disse assim, Léo, ele tem uma história de vida foda, só que eu conheci, eu acho que 10% da história. E depois a gente conversar, eu comecei a entender muito mais e ver que realmente sua história de vida é foda ao quadrado. Que legal. Você é um cara que tinha tudo pra ir pro caminho do... Pra dar errado, né? Pra dar errado, pra Mas dar será errado. que eu dei certo? Vamos descobrir agora, Será que eu dei certo? Será que ele deu certo, hein, Léo? Tá bom! Até eu tenho minhas dúvidas, Não posso opinar sobre isso. Se ele deu certo ou não. Ander, você tem quantos anos, Ander? Eu tenho 29. 29. 29. Gente, eu cheguei aos 29. Depois dos 30, ladeira abaixo. Brincadeira. Já foi. Não, brincadeira. Não, eu acho que eu quero subir essa ladeira depois dos 30, porque eu tô só ladeira abaixo. Ander, eu comecei a lhe acompanhar em 2018. Tava ali nas minhas necessidades, no celular ali. Hoje a gente, até pra ir no banheiro, a gente vai com o celular, né? Hora boa, né? E eu ali no Instagram e achei o Ander, eu comecei a assistir o Ander, eu disse, rapaz, já trabalhava na comunicação, 2018, e minha mulher também trabalha com isso, com Instagram, com tudo, e eu saí do banho, deitei na cama só. Olha que produto massa esse menino. E eu contei isso pra ele, que produto. Quando eu falo que produto, é porque o influencer, ele influencia pessoas e as marcas também veem ele como um produto para agregar as suas marcas a esse influencer. Eu contei isso para ele. Mas vamos falar primeiramente aqui, Ander, lá no início, né, Léo? No início que a gente estava começando aqui a falar sobre a construção do ser humano, Under Crazy. A gente vai falar sobre o influenciador, mas vamos começar a falar sobre a construção dessa pessoa. O que é que ele trouxe, os caminhos que ele trouxeram até o Under de hoje? Porque a história dele lá de trás, Léo, é uma história... É impressionante, né? A gente vai começar vindo não do Under, mas do Anderson. Isso. Aquele menino pequeno lá, de Pium, Terra Boa. Isso, amo demais. Ah? Eu acho que eu sou fã. Sou fã número 1 de Pium. Tem algumas coisas que eu algumas pessoas pensam que eu não sou aquele patriota do meu lugar, mas eu sou. Eu sou de questionar tudo. Mas o Anderson vem lá de Pium. Não tem intenções de sair de lá. E eu sempre fui um menino muito sonhador, né? Quem é o Anderson? O Under Crazy, todo mundo, a maioria das pessoas conhecem o Under Crazy, mas poucas pessoas conhecem o Anderson. O Anderson é um menino sonhador, filho do José e da Maria, lá de Pium, que sempre sonhou em crescer. O que é que seus pais faziam? Meu pai é carroceiro até hoje e minha mãe também é doméstica. Eles sempre foram, eles sempre tiveram isso, adotaram isso. Eu acho que pela falta de oportunidade, viram adotaram como profissão e seguiram a vida assim. Minha mãe é doméstica, meu pai é carroceiro. E eu acho que o sonhador da família. Sou caçula de 5. Quantos? 5? São 5 irmãos? Sim, isso. Como é que era a sua infância ali, com seu pai, com sua mãe, mais 4 irmãos? Nós, por muito tempo, assim, durante a minha infância,
Eu acho que eu sou privilegiado por ser o caçula e de ter acompanhado tudo isso. Mas eu não sou aquele caçula que foi privilegiado pelos pais, não. Lá em casa, eu não tive esse... Se você é um caçula que tem privilégios, você agradeça. Eu não fui, não. Essa pessoa, não. Mas, assim, a gente morava na mesma casa. Todo mundo. Eu, meus irmãos e meus pais. E... eu acho que pelo fato de eu ter crescido vendo muita coisa no qual eu já não concordava, isso me incentivou a trilhar um caminho diferente, né? Meu pai é carroceiro, sempre muito... Meu pai sempre foi muito trabalhador. Ele sempre muito, muito bruto, mas sempre muito trabalhador. E por ele ter aquilo e só aquilo como profissão, ele incentivou que os meus irmãos seguissem a carreira dele. E eu já vi que aquilo não era legal. Porque eu falava assim, gente, é muito trabalho, pouco dinheiro e as coisas não acontecem, né? Meu pai, como ele não tinha muita educação, ele era muito bruto. Meu pai sempre foi muito bruto. E os meus irmãos foram se tornando homens iguais a meu pai. Muito brutos. E eu falava assim, gente, mas não dá pra mim. Porque eu tô vendo meu pai fazendo coisas que eu não acho legal e meus irmãos seguindo o caminho do meu pai. Trabalhar mais cedo até pra ajudar em casa. Tipo, os meus irmãos tiveram que sair da escola para trabalhar com meu pai. E tudo bem trabalhar, mas eu também queria estudar. E aí eu falava assim, não, mas eu quero estudar. E era uma briga muito grande interna minha de que eu quero estudar e eu não quero seguir isso. Imagina, os caçula falar pro pai que não vai trabalhar com ele, não vai seguir a carreira do pai. Né? É um baque pro meu pai. E ele era autoridade. Então eu poderia dizer que não, mas eu não poderia exigir que não fosse feito. E aí, eu falava assim, não, eu tenho que encontrar uma maneira, né, de sair daqui. E foi assim que eu comecei a pensar diferente dos meus irmãos e do meu pai. Naquela época, nessa época que tinha você, seu pai, sua mãe, os irmãos, na casa, infância, adolescência, estudando. Uhum. E também ajudando o pai na rua, em casa. Eu trabalhei com meu pai um período curto na carroça. Gente, eu falava assim, meu Deus, não é... É sol no lombo. Porque eu sempre fui muito... É um preconceito também de muita gente que passa que vê ali o carroceiro, vê com a Eu família. ouvia na escola. Ouvia, né? Eu ouvia na escola, porque as gerações antes da minha, né, meus irmãos e meu pai, eu acho que era mais natural, de pinhum ali, carroceiro e tudo mais. Só que a minha, eu já comecei, eu já vim naquela geração, entrando pra geração 2000, e meus amigos tinham mais condições do que eu na escola. Então, meu pai era carroceiro e aquilo já não era uma coisa legal. E começou a entrar na minha cabeça isso, né? Uma criança ouvindo aquilo, um pré-adolescente ouvindo aquilo, teu pai é carroceiro, teu pai é carroceiro. E por um pequeno momento, eu tinha vergonha daquilo. Mas eu não tinha vergonha do meu... Nunca tive vergonha do meu pai. Nunca. Eu tinha muito orgulho do meu pai. Porque meu pai, ele não deixava faltar nada dentro de casa, mesmo que fosse pouco. Então, eu tinha muito orgulho do meu pai. E aí, eu falava assim, não, mas meu pai é um cara incrível. Porque a mim, ele não deixa faltar nada. Só que eu não quero ser carroceiro também. Porque os meus amigos falam mal. E eu não vou querer que as pessoas falem mal de mim. Eu não entendi ainda a profissão. Então, os pais, na época, você recebeu esse apoio da família para estudar, para seguir uma minha carreira, mãe, uma profissão? sim. Da minha mãe. Porque eu falava pra minha mãe que eu não queria ser carroceiro. Porque eu falava pra minha... Porque, assim, eu queria ser uma pessoa que tivesse dinheiro e ajudasse a minha mãe. E a imagem que eu tinha era meu pai carroceiro, ele não ajuda a minha mãe. Então, eu preciso mudar essa situação. E aí, minha mãe... Eu acho que foi muito disso, assim. Minha mãe chegava do trabalho e ela estudava à noite. E minha mãe fazia o EJA e tal, para poder aprender. Eu comecei a ensinar minha mãe a ler em casa, né? Soletrar e tal. E aí, eu falava assim, mãe, se a senhora deixar eu estudar, eu vou mudar a vida da gente. Eu sempre falei isso. E aí, minha mãe me incentivava. E meu pai, quando ele se revoltou que eu não ia trabalhar com ele, porque eu falava bem isso, eu falava para a diretora da escola. Quando eu comecei a entender que era trabalho infantil, exploração infantil, eu usava esse argumento. Tá? E nem era, mas eu usava esse argumento. E aí, a diretora da escola conversava com meu pai, a minha mãe... Aí, meu pai falou assim, você não vai trabalhar, não? Então, você vai estudar. E ai de você se você não estudar. Mas a minha mãe sempre me incentivou, e meu pai me intimou. E acho que pra mim foi importante isso. E aí eu comecei e fui... Deixou você estudar até os 18? Foi. Não, ele deixou eu estudar. Eu tinha 11, 12 anos. Então, porque meu pai já tirava a gente 10 anos, 11 anos, tinha que estar trabalhando, querido. Aí você estudou até? Eu estudei... Terminei o ensino médio aos 16. Aos 17 entrei na faculdade. Entendi. 16 anos, quando você chegou aos 16 anos,
Você ainda morava com seus pais? Morava com meu pai. Morava com seus pais. E a sua história é que você morava com seus pais, mas um momento da vida isso desandou. Isso, Você foi expulso de casa. isso, aos 16. Por quê? Meu pai, como eu falei, né? Meu pai, ele sempre foi muito bruto. E eu acho que a criação dele fez ele assim. Nós somos o que convivemos, né? Eu acho que é muito disso. E meu pai, ele foi abandonado pelo pai dele. E ele teve que trabalhar muito. Ele teve que virar um homem muito cedo. E meu pai é o irmão mais velho dos irmãos dele. Então, ele tinha que ajudar a minha avó a trabalhar e não sei o quê. Então, ele não teve acesso nenhum à educação. Eu acho que meu pai nunca estudou. Nunca, assim. E aí, ele se tornou um homem muito cedo e um homem da roça. Muito bruto, sem acesso à cultura, à educação. Diferentes tipos de culturas e respeito. Ignorante por falta de conhecimento. Muito. Meu pai muito ignorante por falta de conhecimento. E se tornou bruto. E aí, ele... com essa brutalidade, com a mentalidade que a gente tinha há 30, 40 anos atrás sobre as diversas orientações sexuais, ele ensinava pra gente que homem tinha que ser o homem igual a ele, né? Nordestino, trabalhador, macho. Macho, homem da roça. E o homem não pode ser delicado. O homem é o homem bruto. O homem não chora. Não pode, jamais. Então, assim, e eu comecei a perceber em mim que eu era diferente dos meus irmãos. Meus irmãos eram idênticos. Meus irmãos são idênticos ao meu pai. Idênticos. Meus irmãos são idênticos ao meu pai. Você começou a perceber quando? A partir dos 13 anos, eu comecei a entender que tinha alguma coisa diferente, porque eu não queria ser igual ao meu pai. Eu não queria ser igual ao meu pai. Eu não queria trabalhar... Com 13 anos, você frequentava igreja? Sim, eu era da igreja. Eu fui um adolescente da igreja, tá, gente? Por favor. Vem de um berço evangélico, né? Sim, com certeza, né? Conheci Deus logo cedo. Mas, assim, aí eu comecei a entender que era diferente. Eu não quero trabalhar como meu pai. Eu não quero ser igual como meu pai. E no início não tinha nada sobre sexualidade. Eu só não queria ser igual ao meu pai. Você não entendia ainda a sexualidade? Eu não entendia. Mas eu não queria trabalhar como meus irmãos e meu pai. Eu não queria ser servente de pedreiro. Nada contra. Nada contra. A gente depende desses profissionais para tudo. E do catador né? também, porque exato. Não, mas o que o André tá falando, eu entendo muito bem. E antes que a lacração... Não. Cara, eu vou trocar um botijão de gás lá em casa, eu vou carregar o botijão da garagem até colocar, eu já chego destruído com esse botijão de gás. Mentira, assim, faz errar isso. Aí eu digo assim, rapaz, essa profissão eu não quero. Mas não é por preconceito, é porque é uma profissão desgastante demais. Não é nada contra a profissão, é que eu não queria seguir ela, como muitas outras pessoas não querem seguir determinadas profissões. E eu falava, e eu olhar, na minha visão... Não era uma profissão que me daria a oportunidade de mudar de vida. E eu sempre quis mudar de vida. Eu tinha isso muito cedo. E no início era isso. Eu não queria seguir os caminhos do meu pai em relação à profissão e ao jeito de ser. E eu comecei a achar, gente, eu sou diferente. Com o passar do tempo, aos 14, para os 15 anos, eu comecei a entender que eu não queria ser igual ao meu pai. E não era só pela profissão. Eu não gostava de futebol. Eu não gostava da conversa que o meu pai tinha sobre futebol e com meus irmãos sobre mulheres. Eu não tinha o mesmo pensamento que os meus irmãos tinham, porque na época meus irmãos se reuniam para falar sobre mulher. Na época era a revista feminina que eles olhavam. Essas conversas não fazia parte de mim. E eu falava assim, gente, tem alguma coisa errada. E os meus irmãos já percebiam isso e eles falavam: você não é homem, não? E você começa a ser bombardeado com um monte de informação sobre você que nem você sabe. Porque as pessoas, elas começam a dizer o que você é, sem você, às vezes, nem entender. Porque eu não tinha isso. Pressão social, né? Eu não tinha... Porque eu nunca tive... Meus pais nunca conversaram comigo. E eu acredito que pela falta de informação também que eles não tiveram, sobre sexualidade. Eu vim aprender sobre sexualidade com a vida. Essa cabeça confusa, né? Dos 14, 15 anos aí... e na igreja, quando você fechava o olhinho lá para fazer uma oração? Aí eu acho que era um acúmulo de muita coisa, porque você escuta dentro de casa que você é diferente e você não pode ser diferente, né? E aí você vai para a igreja, que é um lugar que é vendido para você como um lugar de refúgio, onde todo mundo vai te abraçar, onde você pode ser o que quiser e as pessoas vão te amar, e isso só é vendido de forma errônea. Na prática não é assim.
E na igreja, aí começa aquelas coisas das sagradas escrituras, que você não pode ser assim, que isso aqui é errado, você vai pro inferno, tá? Se você, mulher nasceu para homem, homem para mulher, e tudo fora desse contexto tá errado. E eu, na igreja, mesmo me sentindo bem indo pra igreja, era um lugar que eu fugia de casa pra ir pra igreja. E quando eu falo fugir, é tipo assim, eu quero fugir desse ambiente que não tá legal pra mim. E eu vou pra igreja porque pelo menos lá tem um lugar de paz. E eu chegava nesse lugar de paz e não era tanta paz assim. Porque eu chegava lá e eu lia e era pregado, né? Era falado ali na tua frente, porque você vê quem tá lá na frente falando como autoridade. Então a autoridade tá falando pra você que você tá errado. Que os pensamentos que você tem vão te levar pro inferno. E que se você continuar assim, e aí você começa, meu Deus, e agora? Eu volto pro ambiente de casa e vejo que tô errado lá, continuo aqui, e o que é que eu vou fazer? E você vai acumulando muita informação de que você tá errado. Imagina você formando a sua consciência sobre você, sobre querendo amadurecer, e você sendo brecado de um monte de informação sobre você mesmo. Porque eu te falei, eu não tive ninguém pra conversar. Eu não tinha amigos pra conversar sobre sexualidade, sobre desejos, sobre que tá tudo bem você ser assim, ser diferente. Eu não tinha ainda essa percepção. E você tá ouvindo o tempo todo da sua mãe que, ei, se você fizer isso, seu pai não vai gostar. Então, suas orações eram mais ou menos assim. Como é que eram suas orações? Eram assim. Era, Senhor... Me mande uma varoa, Senhor. Mas era isso. Eu quero uma mulher para tirar Senhor, o que é que tem esse errado desejo. comigo? Ou assim, dizer, Senhor, muda a cabeça dessas pessoas. Olha, eu nunca pedi pra ninguém mudar. Eu orava pra Deus me mudar. Eu nunca orei pra Deus mudar as pessoas. Isso é uma boa, eu poderia ter feito isso, tá? Ô, senhor, se estiver me ouvindo aí, vou mudar a cabeça dessa galera. Mas eu pedia pra ele me mudar, porque eu era errado. Eu cresci ouvindo que eu tava errado. Imagina você crescer ouvindo que você vai pro inferno, que você tá errado, que os seus sentimentos são sentimentos ruins, que você amar a pessoa que você ama vai te levar à morte. Você não quer isso. Isso é uma pressão horrível. E aí eu orava para que Deus tirasse de mim isso. Senhor, tire de mim o erro. Porque o que era o erro? Era eu gostar de quem eu gostava, eu sentir o que eu sentia e eu ser diferente. Então, para mim, esse era o erro. E eu falava, Senhor, tire de mim isso. O certo é o quê? Eu tenho uma mulher, me mande uma mulher. Mas, gente, eu pedi tanto a Deus uma mulher. Eu pedi tanto a Deus uma mulher. Ele não me mandou. Que ele sabia que, imagina, se eu tivesse tido uma mulher naquela época, uma namoradazinha, por exemplo. Ai, tive minha namorada. Gente, mas eu ia estar com a menina enganando a menina. Ela ia sofrer também, né? Vai que a menina se apaixona por mim. E você se apaixonar por alguém que não te corresponde é horrível. Eu tinha essa percepção. Mas aí não veio. A varoa que eu pedi a Deus não veio, tá? Não veio. E você sabe por que não veio, né? Sei. Porque, assim, o seu relacionamento com Deus é uma coisa. E, assim, o problema é que não só você tem, mas várias pessoas têm com a igreja, na minha opinião, é porque a igreja é feita de humanos. Uhum. E os humanos erram. Independente dele estar num centro de um bando, numa igreja universal da vida. Uhum. O humano vai errar. O que importa é você com ele. Isso é o mais importante que tem. Deve ser exatamente por isso que ele não... Tá entendendo por que ele não Eu morreu? acho que ele me ouviu, ele Claro. não atendeu. Ele sabe o que passa no seu Porque coração. hoje eu entendo que Deus ele também diz não. Sim. Deus ele diz não. Deus diz não mais do que sim. Que eu pedi a ele muitas vezes e ele me disse não, porque não é para você. Eu não consigo conceber a ideia de que se você é uma pessoa que espalha amor por onde vai, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que não planta o mal para as pessoas, se você tem atitudes corretas, atitudes de amor, eu não entendo como é que a religião vende que essa pessoa ela vai para o inferno por conta da sua sexualidade. Então, eu não consigo são entender. textos de mais de 4.000 anos que são hoje repassados por pessoas. Exatamente. Você tá entendendo? Interpretado e passado por pessoas. O ser humano, ele é passivo de erro. Mas é isso, fato. é porque também muita gente ainda falta diferenciar de que o meu gosto não é o teu gosto e tá tudo bem. E que a minha percepção de vida não precisa e não deve ser a sua percepção de vida.
né? Eu falo isso... Não é enfeite não, Não é viu? cenário não, viu? Não, Plástico. eu não vou começar a comer, gente. Não é Se eu cenário, comer, eu não. não deixo pra ninguém. Não é Não, cenário pô. não, pode... Não, e o que acontece? Eu acho assim, eu uso umas coisas assim como exemplo que às vezes não faz sentido nenhum. Mas eu super entendo. Por exemplo, na nossa mesa aqui, nós temos diversas coisas para comer, né? Algumas você prefere mais do que outras. E eu posso preferir aquilo que você não prefere. Sim, fato. E isso a gente leva para nossa vida. Eu prefiro preto, você que está assistindo em casa pode preferir azul, rosa. Isso não me faz... a gente tem gostos diferentes. Você prefere mulher e eu prefiro homem. Se a gente usar isso como uma coisa simples, é simples, gente. Mas essa indecisão da sua sexualidade foi até quando? Quando você bateu o martelo e falou assim, não, eu sou o que eu sou e é Aos isso aí. 16 anos. Aos 16. Isso, eu tinha 16 anos de idade quando eu me descobri. Essa decisão aos 16 lhe trouxe o quê? Lhe trouxe paz e liberdade? Não. Não me trouxe paz. Me trouxe liberdade, mas junto com essa liberdade veio muitas complicações, porque a gente tá falando... Eu tenho 29, na época eu tinha 16, a gente tá falando aí de mais de 10 anos atrás, há 13 anos atrás. 13 anos atrás, a gente não tem essa cabeça que foi Sim. nos ensinada na última década, né? Acho que na última década tá mais tranquilo. Mesmo a gente passando por muita homofobia, muita coisa ainda no nosso país, hoje tá mais tranquilo para você falar abertamente sobre isso. Naquela época... Gente, eu falo naquela época, eu me sinto tão velho. Mas assim, há 13 anos atrás, era mais complicado. Principalmente vindo na família na qual eu vim, que era mais conservadora, mais bruta, com a falta de educação. E aí, na época, eu tive a coragem, que eu falo assim, quando alguém decide assumir quem ela é para o mundo, ela tá preparada para o que vai vir. Porque a gente sabe que a sociedade vai ser ruim. A gente sabe que a gente vai receber um monte de negativa, a gente vai receber um monte de julgamento, só que isso não é nada perto do que a gente passa internamente. Mas assim, não tem como não falar do nordestino bruto, ignorante, macho, ter um filho gay, homossexual. Como foi a aceitação do seu pai? Ou não teve aceitação do seu pai? Não, meu pai não aceitou. Não aceitou? Não. Eu passei, dos 13 aos 16 anos, eu passei me descobrindo a minha cabeça e eu sou diferente. Eu não gosto de mulheres e eu gosto de homens. E o que é que eu vou fazer com isso? Então, dos 13 aos 16, eu fui me preparando e... Pô. Né? E aí... Imagina aí, você chega... Foi criando coragem. Então, né? mas você não chegou pro seu pai e foi assim, e aí, pai? Você não fez isso. É. Como é que o traquejo pra você falar pra um cidadão... Não foi da noite pro dia. Desse jeito? Não foi da noite pro dia. Eu acho que você vai... Eu fui me preparando. E aos 16 anos, eu falava assim... Eu tinha meu pai como meu herói. Né? Acho que a gente tem essa imagem do nosso pai, né? Como defensor e protetor da então, sua eu falei família. assim... Na época, eu era o único filho que morava com meu pai, que ele tinha separado da minha mãe. E os meus irmãos são mais velhos que eu. Sou caçula. Então, cada um já tinha sua vida. Sua família. E eu era o único que ainda morava com os meus pais. E aí, minha mãe... morava com longe, eu morava com meu pai, porque eu estudava perto da casa do meu pai. Seus pais se separaram, então, nessa época. 16 anos, seus Isso. pais não eram mais... Não Não moravam eram mais juntos. Meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos Tá. de idade. E quando você diz pai, e você abriu o jogo pra ele da sua Aí, sexualidade... não, eu falei assim, quando eu falei assim, eu tô pronto, eu vou contar pro meu pai, porque o meu pai é o meu suporte. Ele não vai me abandonar. E eu contei, eu esperei ele chegar do trabalho, e aí eu contei pra ele, era um sábado, eu nunca vou esquecer. Era um sábado, meu pai no sábado trabalhava até 12h, 1h da tarde, ele chegou do trabalho e eu contei pra ele, chamei ele pra conversar. E aí eu contei pra ele, pai, eu não gosto de mulheres. E eu queria que o senhor me entendesse. Eu não me relacionei com homem, eu não tenho isso. Mas eu entendo que eu não gosto de mulheres. E aí foi horrível. Foda, Que o meu pai foi assim... Pra ele foi uma decepção muito grande. Você deve lembrar do olhar dele. Lembro. Porque ele não falou nada. Ele só me ouviu. E quando eu terminei de falar, ele me bateu. Então, assim, ele estava muito decepcionado. Porque talvez ele tenha criado uma expectativa muito grande em cima de mim.
E aí ele ficou muito decepcionado. E aí ele me bateu. Ele me bateu, me expulsou de casa, colocou minhas coisas pra fora. No mesmo momento. 16 anos, na rua. Na rua. Eu vendo ele jogando minhas roupas na rua. E foi isso. E depois disso, eu passei por diversas outras complicações. Porque imagina, 16 anos, seus pais separados, você sem trabalho, estudando e na rua. Respirei, pedi ajuda a Deus e fui. Eu moro só desde os 16. Eu não quero tentar justificar a atitude do seu pai de colocar você para fora, mas como a internet... Até porque a aceitação do seu foi mais tranquila, né? Foi muito mais tranquilo. Como na internet nós estamos aí cheios de juízes, né? Juízes que já julgam e já punem as pessoas. O pai do Ander, ele vem de uma cultura totalmente diferente da nossa cultura. Nós temos acesso à informação. Essa geração do seu pai, ela não teve esse acesso. A informação que eles tinham era informação imposta pela sociedade, completamente pelo meio que ele vivia ali, os pais, a família. Então, você tem que ser homem, você tem que trabalhar, você tem que ser o provedor. Mulher para cuidar das crianças, mulher para lavar roupa, mulher para lavar prato. Essa sociedade vinha dessa cultura. E hoje a gente entende que não é. Patriarcado com força. Exatamente. Então, não é tentando justificar a atitude do seu pai. Mas talvez ele não entendesse a gravidade da atitude que ele estava tomando, o quanto era errada naquele momento. Eu digo isso porque eu conheço de outros casos também que aconteceram. Eu conheço de outros pais que não tinham acesso à informação, expulsaram os seus filhos de casa quando souberam da sexualidade dos filhos e logo depois os filhos retomam para cuidar desse pai até o final da vida. E essa história que você conta é uma história que se repete. Ela se repete pela falta de informação que esses homens tinham e não sabiam do peso dessa decisão tão errada. Foi pra rua. E aí, o que é que você fez na rua? Fiquei na rua. Você tava falando e eu tava vendo. Passou um filme, né? Parece que você tava narrando a minha... Seus olhos marejaram. Parece que você tava narrando a minha história. É porque não existe ex-filhos e ex-pais. E é isso. Quando eu entendo que... Por muito tempo, eu julguei o meu pai por ele ter feito aquilo comigo. Porque ele é meu herói, é meu pai. Eu tenho muitos amigos e eu tenho amigos do meu lado que eu invejo o fato deles saírem no domingo com os pais, deles viverem com o pai, aproveitar o pai. E eu tenho amigos que perderam o pai, que gostariam de ter o pai por perto e não tem. O meu pai tá vivo, ele não morreu, mas eu não tenho ele, entende? Tipo, eu não pude aproveitar com meu pai. E não posso aproveitar com meu pai momentos que eu sonhei aproveitar. Por exemplo, eu sonhava... Meu pai, carroceiro. E eu sonhava ter um carro. Porque eu queria passear de carro com meu pai. Quando eu comprei meu carro, eu não pude levar para o meu pai ver. Meu pai nunca andou no meu carro. Eu nunca tive o prazer de dirigir para o meu pai. Eu comecei a ter acessos a lugares que eu nunca imaginei ter. E eu nunca pude levar meu pai a esses lugares. Então, depois de 13 anos, você ainda não tem uma relação boa com seu pai? Não, eu não tenho. Eu não tenho. A gente não se fala. Mas eu sinto que, no fundo, ele sente orgulho de mim, sabe? Eu acho que pai... Todo pai tem orgulho de um filho que se dá bem, né? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Meu pai, como eu te falei, ele é muito ignorante. Então, e eu entendo o tempo dele. Hoje, é o que eu te falei, por muito tempo eu julguei meu pai. Mas hoje eu entendo que ele não teve a formação que eu tive. Ele não teve acesso às pessoas que eu tive, ao tempo que nós vivemos,
né? Ele foi criado para ser o que ele é. Mas, cara, desculpa. Desculpa estar se aprofundando nisso, mas assim, o que impede você de pedir perdão ao seu pai? Ah, eu já pedi. Já? Eu te falei, meu pai é... Pelo histórico dele, até Eu, a aceitação pode ser mais difícil, né? eu acompanho as redes sociais do Ander e ele falando que aos 16 anos foi expulso de casa pelo pai. Eu acho que uns 2, 3 anos atrás, eu não me lembro muito bem a data, ele postou algo que eu fiquei bem preocupado, que era ele em casa e aquela confusão na frente da casa dele e ele narrando que era o pai dele que estava ali tentando agredi-lo. E eu fiquei pensando assim, eu fiquei imaginando ali a dor de um filho vendo um pai que teoricamente é para protegê-lo, é para cuidar, um pai que não aceita o filho que tem porque o filho não seguiu o caminho que o pai tanto trilhou para o seu filho. Só que aí, antes da gente chegar nesse ponto, Amber, você foi para a rua, você morou na rua, e os amigos? Ninguém lhe acolheu? É porque na época eu não tinha muito amigo, né? Tinha um pessoal da igreja e foi assim, foi essa divisão de aonde eu vou dormir hoje, para onde eu vou hoje, né? Eu ia para casa da minha mãe era casada com um cara que não era legal, então eu não era bem-vindo lá. Não pela minha mãe, mas pelo contexto. Meu pai não podia ir, né? Ele me expulsou de casa. Quando eu me assumi, a minha família não me abraçou. Porque para os meus irmãos eu também estava errado. Eu manchei o nome da família. Imagina. Não, mas você manchou de que forma Era que você isso, está falando? na cabeça deles era isso. Tá, né? na cabeça deles. Na cabeça da minha família, eu manchei a minha família. E eu manchei a minha família só porque eu não gostava do mesmo que eles. Pra um bruto, é difícil ter um fresco na família. É. Vamos dizer assim. Entendeu? Pra uma pessoa dessa de roça, de labuta mesmo, não quer admitir. Pela cultura que ele pelo Infelizmente, que foi ensinado para ele, né? Pelo que foi ensinado para ele. E aí eu falava assim, cara, é isso, é um dia atrás do outro, porque eu já sou a decepção. Então eu preciso não me decepcionar. Na rua, era a sua cabeça? Era essa? Sim. Porque, imagina, eu decepcionei minha família inteira. Você dormia onde, Anderson? Então, às vezes eu dormi na igreja, na calçada da igreja, que a gente tinha a igreja alugada lá em Pium, era um lugar lá. E aí, às vezes, eu dormi no galpão de lá da igreja. Às vezes eu ia para casa do meu tio. Às vezes eu dormia na praia. E para se alimentar? A gente se virava, porque Pium, graças a Deus, tem tudo, assim, né? Tem muita fruta, tem muita coisa. Eu pedia também. Já pedi comida. Já pedi esmola, eu juntava latinha, eu juntava fio de cobre. Tinha, às vezes, descascava o fio de... Passava a tarde inteira descascando fio de cobre, amassando latinha, vendia castanha de caju. Nossa, eu vendia muita castanha de caju. Que aí eu juntava dinheiro para ir para a escola, para vender, para comer. E era assim, era um dia após o outro. Então, a igreja, naquele momento, foi quem lhe acolheu. Sim. As pessoas da igreja, até descobrirem também o real motivo de eu ter saído de casa. Porque para todo mundo eu tinha saído de casa porque meu pai bebia muito, era bruto e me batia. Que é essa história que eu vendi, porque eu também tinha medo de falar para todo mundo, né? Meu pai não falava sobre esse assunto, porque para ele era uma vergonha muito grande. E eu também não falava para que eu não recebesse a mesma coisa que eu recebi do meu pai. Aí em um determinado momento eu me sinto confortável para contar pro pessoal da igreja. E na cara, ali no momento, eu não fui afastado, mas eu senti o afasto das pessoas. Sai um, sai outro. Daqui a pouco você não pode mais estar circulando o mesmo espaço que os outros meninos. Porque Você as pessoas. chega- Na igreja que eu frequentava, a gente tinha um grupo de jovens que a gente acampava, fazia algumas atividades assim. E eu comecei a perceber que nos acampamentos eu não poderia dormir na mesma barraca que os meninos. E menino não pode dormir na mesma barraca que menina. Então eu não poderia dormir na mesma barraca que os meninos e não poderia dormir com as meninas. E aí eu tinha uma barraca. Mas nenhum menino poderia dormir na minha barraca. E nenhum menino queria dormir na minha barraca. Então você vai sentindo isso. E aí você vai acumulando isso dentro de você e você vai Juntando essas mágoas. E Né? aí tem hora que você fala assim, eu não sou bem-vindo aqui. Mas, Ander, deixa eu só... Quando é que... Isso aí é o Anderson. Isso. Quando é que teve a virada de chave pro Ander Crazy e você saiu desse lixo aí, começou a ter um gostinho do luxo? Do luxo, né? Isso era os 16, Certo. né? E aí, 2012, a gente tá falando de 2012.
E eu levei até 2018, né? Ali 6 aninhos. Estudando, passando por isso, né? Passei por essa fase. Estudava, trabalhava muito. Trabalhava no que aparecesse. Já panfletei, já fui a auxiliar de garçom, já fui tudo, né? E aí chegamos em 2018. 2018 eu já trabalhava numa escola de inglês, que era um sonho meu. Eu sempre quis crescer, assim. Por exemplo, meus irmãos falavam... As coisas que eu ouvi em casa era porque eu queria aprender inglês. E os meus irmãos falavam que isso era coisa de viado, coisa de fresco. Né? Né? Complicado. E aí, porque eu ouvia qual era o acesso que eu tinha de inglês? É foda, porque a sociedade, tudo isso, tudo hoje, até a tábua de frios aqui, muito bem feita aqui foi Patrícia ou foi você? Foi a Patrícia que fez, né? Dela. Ai, coisa de fresco. Rosa, coisa de fresco. Crossfit, coisa de fresco, né? Tudo é... Rapaz, a sociedade, isso é muito chato. E aí hoje... O mundo é chato, né, bicho? O mundo tá muito chato. Hoje a gente ouve muito isso, mas já é uma forma mais... tá usando rosa. Já é uma pinhadinha mais brincadeira. Que tem um fundo de maldade ali e de sacanagem na brincadeira. Antes era uma coisa mais muito... É chato, cara. Era uma crítica com deboche, com maldade de verdade. Com maldade de verdade. E aí, eu não sei o que aconteceu. Acho que as coisas, assim, foram muito bem escritas na minha vida. Eu não reclamo de nada que aconteceu comigo. Nada. Porque eu sou exatamente o resultado do que eu passei. Tudo lhe forjou pra... Sim. E aí, eu milagrosamente, eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. E aí, nessa época, em 2018, que foi o ano que surgiu o Under Crazy, foi bem no início ali dos stories no Instagram. O Instagram era uma rede social de foto. Você postava foto de comida e de viagem. E aí veio umas mudanças. E com essas mudanças veio os stories. E aí eu era uma pessoa que tinha muita... Eu era tímido, né? Não tinha muitos amigos. E eu tinha uma amiga minha que ela era blogueira. E ela já era mais... Se vestia melhor e tal, mas ela era blogueira. E a gente pegava ônibus pra ir pra escola, pro trabalho, 5h30 da manhã. Era o ônibus que eu pegava pra ir pro trabalho. E ela começou a me gravar. Porque eu comecei... Eu já era assumido, me aceitava muito bem. E eu já tinha um pouco de empoderamento, assim, em mim. E eu entrava dentro do ônibus. Gente, 5 da manhã, você não tá feliz pra ir pro trabalho. Ninguém. O ônibus lotado. Você queria dormir mais. Você tá 5h30 da manhã no ônibus lotado indo pro trabalho. Você não tá feliz, amor. Mas eu já chegava assim, oi, gente, bom dia. E eu tinha o sonho de ser comissário de bordo. Ensaiava no ônibus, né? Eu queria conhecer o mundo. E a profissão que ia me levar pra conhecer o mundo era ser comissário de bordo. E aí, eu já chegava no ônibus, bom dia, senhoras e senhores passageiros. Porque, né, porque você tá ali naquela situação que você tem que se ceder àquilo. Eu já chegava... Bom dia, senhoras e senhores passageiros. Sejam bem-vindos ao transporte público Airlines. Era desse jeito. Aí eu ia fazendo, porque eu chegava, já ia na porta com o motorista. Você já imagina que ele ia vender alguma coisa. Aquela coisa... Não foi nesse trajeto que você fez um vídeo saindo de casa que você vai passando, a senhora vai e esconde uma bolsa? Assim? E aí foi exatamente isso. A minha amiga começou a me gravar. 2018, né? Isso, 2018. Minha amiga começou a me gravar. E as pessoas começaram a gostar. Porque, aí eu falo, essa minha amiga começou a introduzir o Under Crazy nas redes sociais. Que ela me gravava, a galera gostava. Tinha gente que não gostava dentro do ônibus. E tinha gente que já me esperava. O motorista, a gente foi fazendo amizade com o motorista. Entendeu? Porque às vezes eu não tinha dinheiro da passagem. Aí você pegou gosto e fez o seu uso. Aí o motorista já ia ali, vou aqui fazendo a brincadeira. Ele já deixava eu ir. E aí a gente foi ficando legal. Quando a minha amiga falou assim... a galera tá gostando. Aí eu queria gravar também, só que meu celular não dava pra gravar, né? Aí eu aproveitava e gravava do dela, que era melhorzinho. E aí eu comecei a gravar no meu mesmo. Que a galera tá gostando, eu vou mostrar o meu dia pra galera. Não só dentro do ônibus, eu comecei a gravar também depois. E aí, teve um dia, eu trabalhava nessa escola... E aí, eu fazia muito mandado dentro da escola. Antes de ser auxiliar administrativo nessa empresa, eu comecei como office boy. Aí, daqui a pouco, você é recepcionista. E daqui a pouco, você faz tudo. E aí, foi o que aconteceu. Eu fazia tudo dentro da empresa. Eu não posso perder o emprego, né? Lógico. Por muitas vezes, a gente se sujeita muito a isso. Eu preciso do emprego.
Então, eu vou fazer o que precisa ser feito. E aí, eu tava na rua, tava indo fazer um mandado pra minha patroa. Eu acho que era pagar uma conta dela, alguma coisa. Eu sei que eu tava com dinheiro pra pagar a conta dessa minha patroa. E nesse dia, tava chovendo em Natal. E eu tava de casaco. E na minha cabeça eu tava super chique, tá? De casaco aqui, ó. Fechado. Fechado e andando na rua. Só que eu sempre tive essa estética, o bigodezinho, tava de boné, com casaco fechado. E esse é o estereotipo em Natal que é falado como pinta natalense. É. Então, esse personagem do pinta natalense, ele sempre foi vendido como uma coisa negativa, né? E aí eu vinha na rua, gravando meus stories. E eu, na verdade, eu não tava gravando, mas eu vi que uma senhora, não só uma, 3 nesse trajeto de ir e voltar, me via, escondia a bolsa, mudava de calçada. Aí eu comecei a gravar, que eu achei engraçado, né? Falei, gente, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo. Estão me confundindo com um marginal. E eu não sou um marginal, eu sou uma bicha. Era essa a jogada. E eu comecei. E nesse momento que eu estava gravando esse vídeo, aconteceu inusitado, que eu gostaria muito de agradecer a senhora, se a senhora estiver aí assistindo, tá? A senhora ajudou a mudar a minha vida, tá? Uma senhora vinha com a bolsa dela e ela super se assustou comigo. Ela achou que eu ia roubar ela e ela começou a ficar muito assustada. E eu comecei a gravar ela. Gente, olha aqui. Ela tá com medo de eu roubar ela. E ela escondendo a bolsa, assim, atravessando a rua. Só que eu levei aquilo de uma maneira muito engraçada. Eu não percebi o quanto de preconceito tinha naquilo. E aí eu postei. Gravei aquilo e postei. E voltei pro trabalho. Isso era antes do meio-dia e voltei pro trabalho. No trabalho eu não poderia usar o celular. Guardei o celular no armário e fui trabalhar. Quando eu saí do trabalho, isso lá depois das 18 horas, o mundo já tava uma loucura, assim. Uma loucura. O pessoal pegou no Facebook, já tinha postado esse vídeo. Gente, mas eu tinha milhares de visualizações. Milhares de seguidores. Eu não tava entendendo nada. Meus amigos me ligando. Meu celular não conseguia abrir. Porque meu celular não era bom. Travava tudo. Amigo, não sei o que tá acontecendo. E os meus amigos ligando pro meu trabalho. Você tá famoso, o que é que tá acontecendo? Que não sei o quê. Eu não tinha entendido que muita gente viu aquilo de forma negativa, partindo da senhora para comigo, preconceito, e aquilo viralizou. Mas esse conteúdo, eu vi esse conteúdo seu, Ander, e eu vou falar o meu sentimento. Quando eu vi, assim como você estava narrando, eu ri com você no seu conteúdo. Sim. Mas depois do vídeo, quando a gente para pensar assim, e o riso ele começa a diminuir, aí você entende realmente o significado daquele vídeo. Porque ele é engraçado no momento que acontece, que você está vendo a sua narração descontraída, mas quando você entende que aquilo está acontecendo por um preconceito foda, pela cor da pele, pela forma de se vestir, pelo bigodinho, por tudo, é foda. E eu não culpo essas pessoas também. Porque essas pessoas, elas também enxergam que o cara que toma o celular dela, que toma a bolsa dela, se veste e se comporta como você. O mesmo estereotipo. Exatamente. E também vem a questão da insegurança da cidade. Claro. Então, porque independente se você mora num lugar que as pessoas se vestem X ou Y, e você mora num lugar seguro, você se sente mais seguro. Mas aí a gente vê todos os dias diversos casos de insegurança na cidade. E a gente tá falando de uma senhora. Tá, aí você já virou o Under Crazy. Isso, virei o Under Crazy. Aí com essa coisa de muito seguidor, que eu não tinha, né? Eu tinha 800 seguidores antes do vídeo. E na mesma semana eu parto para 35 mil seguidores. E eu tô famosa, né? Tô famosa, porque eu fui um dos primeiros aqui a ter essa coisa. E aí, do nada, convite para entrevista na rádio. Entrevista na TV. As pessoas indo no meu trabalho me ver. E aí, eu fui brecado de gravar no trabalho. Eu fui proibido de gravar. Ou você grava ou você... Trabalha. E aí, começou um incômodo gigante. Que a bola de neve é só aumentando, os seguidores só aumentando. Exatamente. Aí foi crescendo. E eu comecei a gravar. Gravava muito no ônibus agora. Comecei a pegar a pegada, e a galera gostou. E o Under Crazy foi crescendo. Daqui a pouco, eu não... Eu falava assim, peraí. Isso não estava nos meus planos.
Mas eu tô vendo que isso aqui pode me levar muito longe agora. E eu passar 9 horas, 8 horas do meu dia sem gravar, eu tô perdendo tempo. E aí eu fui pedir demissão e me dediquei ao Under Crazy. Falei, tá na hora do Anderson aproveitar o que tá acontecendo aqui. Porque eu sempre fui de aproveitar as oportunidades. E aquilo era uma oportunidade boa que tava acontecendo comigo. Eu não fui o primeiro, mas eu fui um dos primeiros aqui em Natal a sair dessa bolha. E eu comecei a ganhar roupa, eu comecei a ganhar as coisas, comecei a ir pros lugares comer de graça. Eu falei, epa, nem trabalhando eu poderia vir nesse restaurante? Imagina agora que eu tô ganhando pra vir. Aí, Under Crazy aconteceu. E daí, meu amor, foi só ladeira pra cima, porque era babado. Você tá em casa agora, você pode estar olhando aqui, mas esse bigodinho aqui já chegou a bater 200 mil seguidores. 200 mil seguidores. E esses 200 mil te abriram portas pra você conhecer pessoas Sim, do High Society, vamos meu dizer assim. filho. Ah, gente, quando decidi... Ele conheceu o creme de la creme. Muita gente legal. Que eu nunca imaginei. Gente, conheci gente que eu nem conhecia antes da fama, que era muito famoso. E, assim, o Under Crazy me levou e me possibilitou viver coisas inimagináveis, assim. E eu sou muito grato a isso, porque, gente, era muito louco. Eu via gente maior do que eu não alcançar as coisas que eu tava alcançando naquele momento e não viver as coisas que eu tava vivendo. Quem você destaca, assim, que foi a pessoa mais bacana que você conheceu dos famosos? Dos famosos, mais bacana comigo, eu tenho... E essa pessoa, muita gente tem uma opinião diferente da minha, mas e eu não tô falando sobre o que essa pessoa fez antes de mim, nem depois de mim. Eu tô falando sobre o que ela fez para mim. E como ela foi legal comigo, foi o Daniel Alves, que eu não sabia que era um jogador super famoso, mas foi um cara muito legal comigo. E aí depois, mesmo descobrindo e antes de descobrir que ele era esse jogador muito famoso, ele foi incrível comigo. Como é que você conheceu o Daniel Alves? Eu conheci ele através do Diogo Oliveira, que é o cara, assim... Arquiteto. Sim, que me fez... assim, eu nunca tinha saído de Natal, né? Assim, para conhecer outros lugares diferentes. Nunca tinha ido de São Paulo, por exemplo. E ele me convidou para ir para São Paulo, para casa dele. Onde ele só recebia famosos, porque ele era famoso, muito rico e famoso. Né? Respeitadíssimo. E me convidou para ir para casa dele. Gente, eu achei o máximo e fui. E lá, ele me possibilitou a conhecer o Dani, que já era amigo dele. Né? E aí eu conheci o Daniel, mesmo sem saber que ele era um jogador, porque, gente, eu não entendo nada de futebol. O Daniel Alves, na época, começou a gravar do celular dele. Isso. Você, tudo. Isso. E aí a galera daqui mandava mensagem pra mim. Cara, você tá nos stories do Daniel Alves e não sei o quê. E a gente passou 2 semanas na casa do Diogo e se criou-se ali, nesse período de tempo, uma conexão muito, muito bacana. Cara, a história de vida dele parecia muito com a minha história de vida. Ele é do interior da Bahia, ele, né? Do interior da Bahia. E assim, nordestino, era muito pobre, saiu de uma região não favorecida, e o cara conquistou o mundo, né? Não há comparações entre Under Crazy e ele. Eu tava ali muito acanhado, meu Deus do céu, o cara... Eu falava assim, meu Deus, ele é muito famoso, o que é que eu tô fazendo aqui? Muito famoso, e ele riquíssimo. me tratou... riquíssimo. Me tratou de uma forma que, gente, assim... Não consigo descrever. Com todo carinho. Muito legal. Você falou também, na época que ele te ajudou, inclusive, com a sua casa. Isso. Essa história é muito boa. Eu vou tentar resumir porque ela é longa, mas assim... eu tinha um celular muito ruim, como eu falei, né? Isso era o meu início. E isso ainda é em 2018. Nós estamos falando de um período entre março a dezembro de 2028. Ano intenso. Quer dizer, em exato. março trabalhava num cursinho de inglês. Isso, e em dezembro dezembro você estava na casa do Diogo, em São Paulo, com o Daniel Alves. Sim. Puta Bem merda, a linda. vida da gente tem uma Foi muito rápido. montanha-russa muito O louca. mundo roda, capota. Sim, mas, gente, foi uma coisa muito doida. E eu falo assim, meu pai, foi muito rápido. E aí, o que acontece? Eu usava o mesmo celular que eu usava em março, né? Muita coisa aconteceu, mas eu tinha outras prioridades. E aí, porque primeiro veio o reconhecimento, os vídeos, não sei o quê. Não veio o dinheiro, assim. Porque as pessoas têm essa impressão de que ganhou seguidor, ficou rico. Não é assim. Pelo menos comigo não foi. E aí, eu usava o mesmo celular do início e ele falava assim, você precisa de um celular melhor.
Pra que porque você é muito bom. Ele falava, você é muito bom. O Diogo falava isso pra mim. O Diogo e o Dani falavam, você é muito bom. Agora você precisa de equipamentos de qualidade pra mostrar o como você é bom pra mais pessoas, com mais qualidade. E não é sobre status, é sobre o seu trabalho. Isso aqui é o seu trabalho. E aí, ele me presenteou com o meu primeiro iPhone. Só que na época eu fiquei muito acanhado, porque eu falei assim, ele queria dar o dinheiro pra comprar. Eu falei assim, gente, mas é muito dinheiro um telefone desse. Eu não tinha condição de comprar um iPhone. E eu falava assim, meu Deus do céu, é muito dinheiro. Eu vou comprar uma casa com esse dinheiro. E eu ainda morava de aluguel e eu falava isso. Moral da história, eu não aceitei, fiquei acanhado e vim embora. Quando eu vim embora, o Diogo falou assim, olha, o Dano gostou muito de você. E ele deixou o dinheiro para comprar o seu iPhone. E eu vou comprar o seu iPhone e eu vou te mandar. E nessa época eu vi a oportunidade de pegar aquele dinheiro e falar assim, gente, mas um celular eu tenho. Mesmo sendo um celular ruim, eu tinha um celular. Não é que eu não tinha, né? Existe a diferença do querer um celular e precisar de um celular. Eu não precisava de um celular. Eu tinha um. Eu queria um celular novo, óbvio. Mas eu não precisava. Eu precisava de uma casa, que eu não tinha uma. Entende? Eu queria um celular novo, mas precisava de uma casa. E eu reportei isso, né? Eu falei assim, amigo, olha... pega o dinheiro do celular e vamos juntar para comprar uma casa. A minha casa, que é a casa que eu morava, eu estava vendo, que era um kitnet. E foi isso. O Diogo pegou o dinheiro dele, juntou com o dinheiro que o Dani tinha dado e compraram a minha casa. Que foda, né? Você consegue entender que... Que foda isso. 2 semanas mudaram a minha vida. E depois ainda te deram um celular também. E depois eu ganhei o celular. Então, ganhei a minha casa e o celular. As pessoas eles julgam muito o Daniel Alves pela atitude que ele teve, que foi escrota, né? Sim, sim. Que foi foda também. Ele destruiu a carreira dele ali, a imagem dele. Não passa o pano. A imagem dele com o erro que ele cometeu. Mas esse erro, ele não pode apagar todas as boas atitudes que ele também teve. Sim. E essas boas atitudes foi com você. Foi preso, tá solto agora, pagou, para muita gente fala assim, pagou pouco, enfim... Eu não julgo. Eu não julgo o que ele pagou, o que ele não pagou. Mas merece pagar pelo que fez, claro, fato, sem dúvida. Mas que essa atitude que ele teve com você foi uma atitude muito humana. Sim. Porque é um cara rico. 2018, Copa do Mundo. O cara estava muito bem, famoso, no auge. Tinha obrigação milionário. Nenhuma Você comigo. era um cara que não entendia de futebol. E eu acho que tá aí, despertou nele... Porque você talvez tratou ele de uma forma sem interesse, que a maioria das pessoas se aproximam desses caras, se aproximam com interesse. Claro. De se aproximar, de ganhar alguma coisa. Uhum. De ganhar alguma coisa. E você estava livre disso. O seu conteúdo 2018, não que ele tenha mudado, mas que em 2018, ele era um conteúdo completamente natural de uma vida que você tinha muito dura. Uhum. Muito dura. Eu lembro que você gravava o pessoal ali da rua, brincava com o pessoal, criança, cachorro. Tem até que eu não sei até hoje se realmente é um personagem, se é seu namorado, que é o Marcos Paulo. É um personagem, um amor, gente. Gente muito boa. E você começou a fazer isso. Então, o Daniel Alves, ele pode ter sido um filho da puta com essas atitudes que ele teve, que foi preso que tudo. Mas com você, ele teve uma atitude muito honrada. É isso. Eu não passo pano pro que ele fez. Acho que precisa pagar, como todo mundo precisa pagar pelos erros que fazem. Mas é isso, não apaga o que você fez até ali. E não tenha que dizer que você não possa fazer coisas melhores. Eu tenho certeza que eu não fui a única pessoa. Gente, eu acho que pra ele, não faz... Mas assim, eu acho que dinheiro de pinga. Pra mim, eu tô eu contando acho que isso porque na cabeça pra mim... dele, talvez ele não tenha feito nada. Nada. Porque pra ele não representa nada. Isso, exato. E pra você, ele ajudou a mudar a sua vida. Isso, mudou a minha vida. Gente, eu tenho uma casa. Ele e o Diogo mudaram minha vida. Eu tenho uma casa hoje, óbvio. Comprei outra depois e construí, blá, blá, blá. Mas o início, eu pagava aluguel. Eu deixei de pagar aluguel por causa deles. Então, isso é mudar de vida pra mim. Não é o carro Não, eu deixei de pagar aluguel. Eu nunca mais preciso pagar aluguel na minha vida. Por causa deles. Então, isso é mudar de vida. Pra eles, nada. Mas pra mim, é isso, é muito importante. E aí foi isso. Depois disso,
Aí, essa foi a minha primeira viagem. Desculpa. Essa foi a minha primeira viagem a São Paulo e não parou mais. Tá, e antes de falar da conta que você perdeu, nessa época você conheceu influencers. Sim. Além do Daniel, do Diogo, cantores, a Marília Mendonça, diversos artistas. Não sei nem se você vai responder isso. Quem foi o artista ou influencer mais filho da puta que você conheceu? Ai, meu Deus, isso aí é muito difícil, porque não tem um. A maioria é sempre... Influenciador. Gente... Classe desunida. É o ninho de cobra? Cara, eu nunca quis, né? Como eu contei pra vocês, eu nunca quis essa coisa de... Eu não estudava pra ser influenciador. Eu cresci ouvindo que a gente tinha que ter outras profissões, até porque a profissão do influenciador é uma coisa muito nova ainda, né? Ela tá crescendo e tal. Mas assim... Eu não queria ser. Quando aconteceu, eu abracei a oportunidade e me tornei. Desculpa. Aí, o que é que acontece? Quando veio essa oportunidade de ser influenciador, eu me encantava muito com a galera que eu assistia, porque eu era o seguidor e me tornei influenciador. E eu olhava para aquela galera e falava assim, meu Deus, será que um dia eu vou conhecer essa galera? E daqui a pouco eu tava na mesma mesa com essa galera. Daqui a pouco tinha parte dessa galera frequentando a minha casa. E aí a gente começou a gravar vídeos e eu me encantei com esse mundo novo, porque eu não tinha amigos antes do Under Crazy, e daqui a pouco eu era amigo de gente famosa. E isso mexe com o teu ego. E eu, caraca, eu tô gravando com essa galera. E aí você vai se encantando com essa galera, porque você não conhece essa galera. Você coloca a perspectiva dessa pessoa naquilo que você vê no celular. Aquela premissa de que você nunca deve conhecer seu ídolo. Não. Gente, ó, pra você que tá em casa... Perde o impressionalismo. Pra você que tá em casa, que você ama o influenciador, o criador de conteúdo que você tá assistindo, que você... Nossa, você assistir tudo dessa galera e você ama... Parabéns, você é uma pessoa incrível. Continue amando essa pessoa aí, pelo celular. Não queira conhecer. Independente de quem você siga, de quem você ame, de quem é o seu ídolo, não queira conhecer essa pessoa pessoalmente. Você vai, certamente, se decepcionar. Não são todos, mas são quase todos. Sim, não é 100%. É 99,9%. Também, Ander, essa turma que são pessoas públicas, né? A gente tá acostumado a ver o influencer sempre sorrindo, brincando, tirando onda, tratando, contando histórias. E essas pessoas acham que você é aquele personagem 24 horas do seu dia. E que vai encontrar você na rua sorrindo, brincando, gravando. E são seres humanos. Exato. A primeira vez que eu vi pessoalmente o Ander, ele foi fazer uma publi aí de uma rede, aí, de um atacado, e ele tava sozinho num canto lá, mexendo no celular, uma cara de cu da porra. E eu olhando, eu disse, porra, eu conheço o Ander. Aí fui lá, encostei lá e falei, Ander. Aí ele já levantou, oi, aí já botou a mão, a gente já teve uma troca ali Mas no a gente já conversou. aquele abuso. Mas assim, a figura pública, a pessoa que é uma figura pública, as pessoas têm que entender que elas são seres humanos. E tem dia que tá ruim, tem dia que tá bom, tem dia... Agora sim, não é porque você está num dia ruim, que é uma figura pública, que você também pode destratar as pessoas. Né? Tem gente que usa desse humor aí, não, eu sou um ser humano também, eu não tenho a obrigação de estar... Mas você pediu isso, você desejou isso. E para quem deseja ser uma figura pública, ele tem uma obrigação social. Exato. Uma obrigação de tratar as pessoas bem, de dar bons exemplos para as pessoas, porque tudo que você faz numa rede social, numa televisão, numa rádio, tudo que você faz, você incentiva e influencia outras pessoas. Isso, exato. E você pode influenciar para o bem ou para o mal. Aí, assim, eu digo que existem dois Under Crazes. Existe o Under da primeira conta, né? Que era a extensão do Anderson mesmo. Na minha primeira conta, até eu chegar aos meus 200 mil seguidores, era só a extensão do Anderson. Era um menino muito bobo, vivendo muito alegre, encantado com tudo que acontecia. Ai, maravilhoso, maravilhado com tudo que lhe proporcionavam. E quando eu perdi a conta, né, a primeira conta, quando eu a perdi, eu me vi no fundo do poço. Quando você perdeu a conta, você tinha contratos, você tinha parcerias ali? Tinha. E eles tudo? Perdi tudo. Não mantiveram parceria? Não. Eu tava chegando num auge muito, muito legal. Meu Deus, eu ia para todos os lugares, as pessoas me amavam, os meus patrocinadores. Eu tinha contratos muito bons. Dinheiro entrando. Eu falava assim, gente, mas é agora mesmo? Nada me derruba daqui. Sabe, o ego também vem.
Imagina, você vem do nada e você tá numa posição legal. Caraca, eu tô bem aqui. Sabe? Eu tô trabalhando muito, eu tô no meu auge, todo mundo me ama, eu tô ganhando dinheiro, que coisa maravilhosa. E você tá encantado com tudo, e você perde tudo. Mas quando você perdeu a conta, esse seu ciclo que você construiu não lhe ajudou a subir Não. novamente? E aí, por isso que eu digo que eu perdi tudo. E quando eu falo tudo, eu não tô falando só dos seguidores que eu passei 5 anos pra conquistar. Eu não tô falando só do dinheiro que eu deixei de ganhar. Eu tô falando das pessoas que pra mim eram tudo. Você não é o que é, você é o que tem. Isso. É foda, Léo. Essa foi a prova. Isso aí. Léo, isso foi a prova de que... Porque eu vi isso a minha vida inteira, Eu né? sou amigo do Léo porque ele tem uma puta de uma casa. Se você conhecer a casa do Léo, a tua porta tem quantos metros da tua porta de entrada, Léo? Conversa dele. 6 metros de entrada da porta Nossa, da Léo, casa do vamos Léo. convidar, né? E é ali perto de onde você mora. Nossa, vamos convidar para um almoço Um aí, churras, hein? Léo. Um Mas churras, É. hein? ele é meu amigo que quando eu vou pegar ele na rádio, a gente vem ouvindo Britney Spears, aí ele gosta. Ele Nossa. escuta Britney Aí Spears, ele- né? Amo! Tá. Acho que a gente Aí vai ter uma ele- amizade muito legal, hein, Léo? Olha aí. Então, essas pessoas que lhe cercavam, lhe rodeavam, lhe elogiavam, frequentavam sua casa, os Imagina, influencers, amigo Under Crazy era... perdeu a conta. Eu acho... É engraçado, porque o Under Crazy tava na boca de todo mundo ali. Dos influenciadores, da galera. Estourado. Era nossa... Todo mundo queria gravar um vídeo com o Under. Todo mundo da nossa cidade queria gravar um vídeo com o Under Crazy. Todos os influenciadores que começaram aqui também na nossa cidade, antes e depois de mim, queriam um vídeo com o Under Crazy, porque o Under Crazy tava no hype. Ele tava no hype. Mas aí eu perdi minha conta, eu perdi os números. E era isso que importava. Os números que eu representava. Os números que eu poderia oferecer foda para outra isso. pessoa. E quando eu perdi minha conta, essa galera, cadê? Cadê os vídeos? Em relação às marcas, eu não julgo as marcas. Porque as marcas não são pessoas. Sim, São produtos. sim. São Capitalista. produtos que precisam vender seu produto para fazer Fato. dinheiro, para empregar pessoas, para fazer a roda girar. Então não tem sentido para uma marca fazer um contrato com você que tem uma conta de 200 mil, que tem excelentes números, e depois Aham. não ter mais isso. Então, as marcas eu não julgo. Mas os influencers, essas pessoas que poderiam lhe ajudar a recuperar, talvez não a conta, mas a recuperar os seus seguidores, um Sim. número de seguidores, quando eles não fazem isso, é muita fela da putagem dos caras também, Aham. de todo esse meio. E a gente começa a se... Será que os caras veem você como um amigo ou como um concorrente? Que diz assim, porra, se ele não tem mais esses 200 mil e ele Vem não pra mim, tem é. mais essa galera aqui que ia pagar ele, talvez eu consiga essa turma aqui. É bem Você acha isso. que tem isso também? Tem, porque assim, você falou um ponto muito interessante. Eu entendo para uma empresa chegar para mim e falar assim, olha, Ander, a gente gosta de você. Mas é que você não, Não tá dando representa retorno. mais o retorno que a gente esperava. Isso aí. Porque para a empresa, o que ela quer é dinheiro. E eu entendo isso. Porque ela me paga para que eu venda o produto dela. Ander é a única pessoa que eu conheço que ele ganhava dinheiro de uma universidade para estudar na universidade. Sim. Ele não pagava a universidade pagava ele todo mês para ele estudar na universidade. E eu lembro que você postava roupa, o que ia, como chegava. Sim. Então isso foi antes de perder a conta. Isso antes de perder a conta. Tá, essa grana que você ganhou uma grana nessa Sim, época. ganhei. Você fez o quê? Você torrou? O que você fez com essa Eu grana? torrei ela com coisa boa pra mim. Porque eu tava num... É o que eu te falei, eu tava Porque, aqui. assim, o eu não achei em menino- nenhum momento que Ó, eu ia perder tudo. O menino que tem uma história de vida como a sua, que ganha uma grana dessa assim, ele vai torrar com droga, vai torrar com bebida, vai torrar Com com farra, farra. com festa. É por isso que a gente vê tanto jogador de futebol envolvido nisso, que os caras vêm da merda, aí quando começa a ganhar uma grana, pensa logo nisso. Um carrão, mulheres, festa, farra, droga, bebida. E você, o que fez? Eu ganhei muito dinheiro com esses trabalhos. Eu ganhei muito dinheiro mesmo. Quando você fala muito, é o quê? 50? Isso, pra ir pra cima. 100? É. É uma grana. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Pra mim é muito. Pra algumas pessoas trocado. Pra mim também. Tá, Mas 100 pra mil, mim é pra muito uma dinheiro. grana também. Ó. Eu comprei o meu carro, eu reformei minha casa, eu comprei terrenos, eu comprei terra, eu comprei automóvel. Eu fiz o meu dinheiro me ajudar. Tá. Ah, Ander, você investiu Não, eu não investi. Eu investi na minha vida. Eu sempre andei de ônibus. Eu falei, agora eu posso ter um carro. Comprei meu carro. Eu sempre quis uma casa muito organizada.
E aí eu comprei as outras partes do terreno e construí uma casa melhor. Comprei um outro terreno. Comprei as coisas que eu queria ter na minha casa. Uma boa TV, um ar-condicionado, uma casa... Eu investi o dinheiro na minha vida, no meu bem-estar. E também em outras coisas que futuramente isso aqui vai me dar dinheiro. Eu comprei um terreno que eu falei assim, eu vou comprar esse terreno agora com esse dinheiro, lá na frente ele vai me dar um retorno. Isso eu fui fazendo com esse dinheiro. Então você investiu? Investi em mim, no meu bem-estar. Você bebe, Anderson? Não bebo. Under Crazy não bebe? Não, Under Crazy é muito crazy sem bebida. Eu acho que com bebida, Under Crazy... Ai, gente, ia ser uma loucura. Ou chora ou dorme. Imagina. Gente, eu já sou louco, sóbrio. Mas aqui, gente, ó, tem um chazinho maravilhoso o Ander aqui, tá uma falando, Coca-Cola maravilhosa. O Ander tá falando aqui sobre... Ele perdeu essa conta que tinha 200 mil seguidores. E eu falei, uma conversa com ele, eu tenho, Ander, mas o que é que você fez para recuperar? Ele disse, advogado, nananã. E muitas pessoas que perdem a conta no Instagram não entendem o seguinte, gente, o Instagram, quem derruba você, quem bloqueia você, não é um ser humano que aperta um botão. É uma máquina que identifica algo que você fez que não condiz com as diretrizes ali do Instagram e lhe bloqueia. Mas quem lhe devolve a conta é um ser humano. É um ser humano. É uma pessoa que vai avaliar o que você está colocando ali para te devolver a conta. E eu descobri, depois o pessoal quiser colocar nos comentários aí, manda um e-mail, que eu até posso mandar isso. E eu descobri depois, os contatos e os e-mails do Instagram, quais são 3, até onde eu descobri, que fazem esse desbloqueio. Você manda um e-mail, explica a história que aconteceu e você tem que ser extremamente cortês. Não adianta você esculhambar lá. Chega chutando na porta do Instagram. A conta é do Instagram, meu amigo. Não é sua, não. Ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Então, até esse texto, a pessoa que conversou comigo, ela mandou para mim um exemplo de como seria o texto. E quando a empresa que eu trabalho teve a conta bloqueada, que eu fiz esse procedimento, em 3 horas eles devolveram a conta. Uma conta que já estava quase 1 mês bloqueada. Então, eu entendi o caminho. Não adianta colocar advogado, não adianta responder ali com um texto agressivo, porque quem desbloqueia você é um ser humano. Então, meu amigo... Então, pessoal, se você tiver esse problema aí... usuário. Se você tiver esse problema aí, coloca nos comentários e o seu e-mail que eu mando para você, o procedimento que eu fiz, os contatos que eu mandei, inclusive o texto também que eu mandei para o Instagram, que eles foram extremamente amorosos. Muito obrigado, Instagram. Deu muito obrigado, certo, né? Comigo e não o foi medo assim, também né? de perder também. A sua segunda conta você já foi mais na manha, já. É isso que eu tô dizendo. São 2, Under Crazy. Um era mais bobo e mais contente com muita coisa, assim. E aí, depois que eu perdi a primeira conta, eu passei por um processo de alguns meses off, né? Isso esfriou, né? Esfriou tudo. Porque eu esperei que me dessem a mão, não me foi ofertado. Eu esperei retomar minha conta, não aconteceu. E eu passei por um período assim, eu preciso me reconstruir. Mas aí eu preciso colocar minha cabeça no lugar, que eu já tinha essa maturidade, eu preciso colocar minha cabeça no lugar para recomeçar. E o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso estudar como recomeçar. E eu não quero recomeçar com ninguém, como eu fazia antes, que eu gravava com todo mundo, que não sei o quê. E chamava vários influenciadores para participar dos meus projetos. E eu não vi que eu fui abraçado por essa galera. Então eu falei, peraí, é eu? E eu? Né? Sou eu por eu. Então eu preciso criar uma estratégia de que eu faça isso acontecer. E foi quando eu retomei do zero Under Crazy e Under Crazy. E eu fui criando os meus próprios personagens. Eu tô com o celular na mão aqui, porque eu tô vendo aqui, e ele hoje já tem 141 mil seguidores nessa nova conta. Em uma rede, né? Isso, em uma rede. No TikTok a gente tem mais quase o TikTok. 1 milhão. TikTok também, eu vi que você é muito forte no TikTok também. Eu falo no Instagram que o Instagram é a janela, né? Exatamente. E uma coisa que chama atenção, antigamente, presta atenção, viu? Você que tem empresa, você que vende seu Instagram, você que é influencer. Senta que lá vem história. Antigamente, você fazia o quê, pessoal? Tinha lá um Instagram com 1.000 seguidores, comprava uma tuia de seguidor lá de 30, 50 mil. Uns árabes que você nunca viu na vida. Comercializava suas postagens lá, né? Seus publis lá no Instagram, pegava uma grana dessa turma e estava tudo certo. Só que hoje, meu amigo, existem diversas ferramentas que monitoram o seu Instagram. Exatamente. Então você vai para uma empresa grande dessa, como por exemplo a Coca-Cola. Você vai para uma Coca-Cola dessa, vai dizer, olha, Coca-Cola, eu tenho aqui
150 mil seguidores no meu Instagram e eu quero fazer uma publi com vocês assim, assim, assim. A Coca-Cola hoje, como diversas outras empresas, tem diversas ferramentas, como o Hype, por exemplo, que você coloca lá @undercrazyof, né, que eu acho que é a sua, Isso, né, é. undercrazyof lá, e ele dá um raio-x da sua conta. Quantos você comprou? Quantos são orgânicos? Sim. O impacto de cada publicidade sua, tudo. Ele dá o raio-x. Então, não adianta tentar enganar o mercado, Cara, não porque o adianta. mercado hoje, ele lhe engole, ele lhe atropela. É por isso que a gente vê tanto dublê de influencer se torando, porque os caras acham que é assim. Vai fazer uns negócios divertindo, engraçado, gravou, comprou 100 mil seguidores e vai... Não é, meu irmão. Hoje a coisa tá diferente. É o que eu falo. Eu vim do início dessa galera aqui em Natal, né? Eu sou um dos primeiros e eu sempre peguei nessa tecla. Eu poderia, quando eu perdi a minha conta, eu tinha dinheiro suficiente pra comprar 1 milhão de seguidores. Se eu quisesse voltar. Sim. Eu caí, mas eu não vou ficar por baixo. Eu vou voltar e vou voltar com tudo. Eu poderia ter comprado os mesmos 200 mil seguidores e voltar com a outra conta e dizer, gente, recuperei a minha conta e mudei aqui o usuário. Só que não isso é verdade. Entende? Você estava enganando as pessoas. Exatamente. Estaria, né? Até hoje, eu sou o único influenciador do meu ciclo lá de trás que nem verificado comprou. Se ele não vier, se o Instagram não me der... Mas você já solicitou? Já solicitei. Já. Mas se ele não vier... É porque hoje virou pago, né? É. Então, o Instagram hoje, ele prefere que você pague lá. Sabe, eu não vou fazer isso. É óbvio que tem, pela segurança, todo mundo fala assim, Anderson, mas se você já perdeu uma conta, você pode perder outra. Paga lá a verificação para o seu Instagram ficar melhor. Cara, tá Ele fica bom. mais seguro, ele fica mais seguro. Fica mais seguro. Mas assim, não é sobre esse ponto, é sobre assim, eu não quero seguidor por conveniência. Eu não quero números. Números eu já entendi que eu consigo fazer, eu sei a fórmula. Mas isso dá mais tesão pro cara fazer. Sim. Porque a galera que tá no seu Instagram hoje é porque tá Eu por tenho você. Olha só. Não tá porque Ó, você o fez parceria último com vídeo, fulaninho. O último vídeo do Undercrazy, eu tô vendo aqui, tem 128 mil visualizações. Que ele tá na praia lá, filmou um Isso. rapaz, vamos Eu descobrir vi. quem é. Você viu? Um cafoçou. Então, assim, Gente, ele tem 35 mil visualizações, 58 mil, 50 mil, 153 mil. Então, hoje você tem até mais visualizações do que seus próprios seguidores. E o rapaz que ele filmou tá no comentário Sim, dele. Então, assim, é um negócio sim. real. Nossa, você vê que aí, a galera vai o que é por muito ele legal, mesmo. né? Ele recebeu aí milhares de solicitações de seguidores, mas ele tem uma vida mais privada. Você já imagina... Ele é casado, esse rapaz? Não é. Você já não imaginou quanta gente esse menino vai comer por causa da sua Sim, com postagem? certeza, com toda certeza. Aí ele tipo assim, ele é atleta, esse rapaz é atleta, e começou a aparecer patrocínio pra ele nos comentários. Então, assim, é uma coisa legal. É muito bacana. Então é uma coisa bacana, muito tipo legal. assim. E aí eu conversando com ele, né? Porque eu tô usando a imagem dele, eu fui conversar com ele. Olha, se você não gostar de qualquer coisa, eu posso apagar, não tem nenhum problema. Ele falou: não, eu curti, eu só não vou aceitar os seguidores porque a minha vida já é mais privadinha e tudo mais. Eu falei, tranquilo. Mas assim, é um efeito manada muito legal. Isso nada Dá uma compra. moral aqui, ó. @Kissandra Xavier. Mas ele não quer aceitar os ele seguidores. não quer, ele não né, quer, Sandra? não É quer. fofo, mas ele é um lindo mesmo. eu tenho um olho biônico, né? Eu fui na praia de longe, eu vi ele assim, eu digo, nossa, que interessante. Aí fui lá. Mas assim, quando eu vejo os números, eu falo assim, gostaram. Quando eu vejo os comentários, são comentários de alguém que parou o tempo dela pra me ver, pra falar pra mim o feedback que ela teve em me ver. Ander, eu gostei do teu vídeo. Cara, ficou legal, mandei até pra minha família. Isso nada paga. É legal. Imagina, eu posso comprar visualização, posso comprar comentário, mas Pode. imagina o quão deve ser vazio isso. Eu em casa, eu comprei seguidor, eu comprei visualização, eu comprei comentário. Gente, uma falsa- não faça. Se você tá fazendo isso, amor. E assim, você tem noção de você tá em casa, fudida, a pessoa passa assim na tua página, dá uma risada. Isso deve ser muito Isso massa, é a melhor cara. coisa. Isso é a melhor Isso coisa. é sensacional. De você. Eu consigo entrar na casa e na vida das pessoas através do celular. E quantas pessoas você também pode incentivar? Pessoas que não têm perspectiva de vida. O que eu falo quando não tem perspectiva de vida é que tem uma realidade muito difícil como você teve. Você teve uma realidade muito difícil. Você teve uma realidade que normalmente, comumente na sociedade, levam essas pessoas que vivem essa realidade
para o mundo errado, para o caminho errado. Um noia, um ladrão. Sim. E você não se rendeu a isso. Eu admiro todas essas pessoas que não se rendem ao seu meio, ali, às suas limitações e, principalmente, as pessoas que duvidam de você. Porque eu tenho certeza que quando você começou a influenciar as pessoas e começou a vivenciar tudo isso, que ali no seu meio, muitas pessoas próximas debochavam. Acredito eu, posso estar enganado. Debochavam, duvidavam. E o que é que esse menino está fazendo? Está se amostrando. Ah, Entendeu? tem muito disso. Não é porque assim, cara, é porque Tom vai numa linha mais, eu já sou mais esculhambado. Tu falou em perspectiva de vida, a vida dele era pro saco, ele caiu num conqueiro de 7 metros. É. A perspectiva de vida dele, Porra. ele fica Você entrevado acredita? 90 dias numa cama. dias. 90 dias numa cama, porque eu fui subir num coqueiro e simplesmente fui dar uma de Tarzan. Não, o cipó não era forte e caí. Você subiu por diversão ou por necessidade? Não, cara, minha tia, você acredita? Era a época de São João. E aí a minha tia queria fazer um prato, acho que era canjica, pamonha, e ela precisava de coco. Por que eu não comprei o coco? Foi subir. Pô, Mas eu queria ter a aventura de eu vou, tia, vou tirar o coco pra senhora. Tá? Eu quero lhe dar esse coco. Sabe aquela coisa emocional? Eu vou subir no coqueiro. Porra, não tinha um Vou coqueiro mais baixo também. Gente, mas eu rodei tanto atrás desse coqueiro. Eu passei por tantos outros coqueiros. Mas foi aquele coqueiro que eu falei assim, eu vou subir aqui. Esse eu vou me lascar. Aí subiu uma pessoa primeiro, que era um meu amigo mais novo. Eu falei assim, desça que é muito alto e você é criança. Se você cair, aí o B.O. é diferente. Se eu cair, sou eu mesmo. Amiga, é pra eu ter deixado aquele menino lá em cima. Porque ele meu Deus. Ele subia, descia, não caía. Não caía. Aí eu fui subir. Amigo, cheguei lá em cima. Quando eu peguei no coco assim, ó. Caí. Quebrou alguma coisa? Fiquei, meu amigo, 90 dias na cama. Todo Fiquei lascado. Acordei no Valfredo já. Eu tava internado fazia alguns dias. Nossa. Ei. Isso você tinha quantos anos? Foi agora, há 2 anos atrás, 3 anos atrás. 3 anos atrás. Acaba depois de velho fazer merda. Já Você era vê, o Under, né? Já era o Under, já. Não, mas já Eu era não o vi Under. isso, Não, e as cara. pessoas começaram a dizer que eu tinha gravado, que eu tinha feito isso pra gravar e ganhar seguidor. Gente, eu ia morrer pra ganhar seguidor? Pra quê? Puta merda. Foi muito, mas foi uma loucura, assim. Under, onde é que você quer chegar? Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Porque eu acho que quando antes eu falava assim, eu quero chegar a tá bem em casa, ter meu dinheiro, ter minhas coisas, estar vivendo bem. Eu tô nessa fase. Eu cheguei nessa fase. Mas eu quero mais. E quando eu tiver mais, eu vou querer mais. Mas assim, aonde eu quero chegar, eu só quero ser um cara, mesmo que eu não tenha nada. Eu quero chegar a ser respeitado. Aonde eu for. Com ou sem dinheiro. Sendo under crazy ou não. Com ou sem seguidor. Eu quero ser respeitado. Que eu acho que isso é o maior prêmio que um ser humano pode ter. Eu desconheço um ser humano que conseguiu esse prêmio. Porque a gente vive numa sociedade extremamente capitalista. Extremamente. Eu não estou falando que isso é errado. Estou falando que o que você tem é o que você é. Aham. Infelizmente, para as pessoas é isso. O que você tem é o que você é. Muitas vezes o que você tem lhe proporciona a estar em lugares que você constrói ciclos de amizade que outros lugares você não conseguiria. Então, o dinheiro é importante. Ele pode não ser a chave para a felicidade, Sim. mas ele é importante. Tem um cara na internet que ele fala assim, o dinheiro, ele não compra a felicidade, mas também você pobre não compra porra nenhuma. Então, Gente, o dinheiro é você vai importante. comprar o quê? O dinheiro é importante. O Carlinhos Maia, tem umas pessoas que falam bem, outras pessoas que falam mal. Eu já vi algumas coisas, não sou uma pessoa que acompanha o Carlinhos Maia, não acompanho, mas eu já vi algumas coisas. E ele tem uma história de vida foda também. Aham. Ele tem uma história de vida foda. E ele, esses dias, eu vendo um recorte dele lá no TikTok, e a pessoa perguntou, como é ser rico? Ele disse, é muito bom. É muito bom ser rico. Porque ele já teve lá atrás, ele já teve lá embaixo, ele já sabe como é que é ser pobre. Então, a riqueza talvez não seja a garantia da felicidade.
Ah, para. Mas eu prefiro ser triste Mas- chorando em Paris. Não, Sim, vai- claro, com toda certeza. Mas a pobreza também não, meu irmão. É. A pobreza também não. Você tem um boleto pra pagar de conta e não tem o dinheiro? Gente, é muito complicado. Então, assim, Já tive. eu discordo quando fala assim, dinheiro não traz felicidade. Ele traz. Ele traz muitas consequências também. Também. Assim como qualquer outra coisa. Se trouxer, ele manda buscar, papai. Exatamente, mas assim, você ter uma casa confortável, uma vida confortável, você comer bem, você acordar e estar despreocupado. Será que eu tenho que... Isso não é felicidade? Depende muito do que você tá... Aonde você tá depositando a sua felicidade. Minha felicidade é eu estar bem, eu estar com saúde. E hoje a gente sabe, né? Um plano de saúde bom é caro. É caro. Comida boa é cara. Uma casa confortável é cara. Um carro bom é caro. Então isso provém de dinheiro. Então, assim, se eu falar que eu quero... onde eu quero chegar, e se eu disser eu quero alcançar muito dinheiro, eu vou alcançar. Eu vou trabalhar, eu vou trazer... Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas eu vou alcançar. Se eu quero uma boa casa, eu vou alcançar, porque eu vou alcançar dinheiro. Mas respeito é muito difícil de alcançar, porque respeito é de graça. Mas ninguém quer dar. É verdade. O Ander, você falou sobre... Eu quero voltar um ponto lá atrás, já que a gente já contou toda a sua história. Toda não, mas boa parte dela a gente conseguiu resumir. Eu tenho certeza que esse podcast vai incentivar muitas pessoas, muitos meninos, muitas meninas, que se veem em realidades difíceis e duvidam do seu futuro. E vai ajudar essas pessoas a não se renderem à sua realidade, a lutar contra e fugir dessa bolha e sair disso aí. Sair desse ciclo de violência, sair desse ciclo de dúvida, né, das pessoas que duvidam da sua capacidade, de onde você vai chegar. E eu vi que seu pai foi um ponto muito importante na sua vida. Importante pela figura que você tinha do seu pai, por tudo que aconteceu, por ser expulso de casa, por não conseguir manter essa relação, por ele não conseguir aceitar o que você é. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que ele percebe que você fugiu daquilo ali e se tornou um cara muito além. Muito além da reciclagem, muito além de tudo isso. Não estou falando mal da reciclagem, mas como você mesmo falou, talvez o catador ele não consiga proporcionar o que ele deseja proporcionar para sua família. Essa relação hoje com o seu pai, ela é inexistente ou existe algum tipo de relação? A gente não se fala, a gente não se vê, a gente não tem contato nenhum. Primeiro que ele não quer. E eu o respeito, né? Eu respeito ele. Eu sei que eu prefiro acreditar e seguir acreditando que lá no fundo, no coração, ele me ama, ele torce por mim, né? Talvez ele não me queira por perto. E tá tudo bem. Eu tenho que respeitar isso. Mas eu sei que ele não deseja meu mal. Eu sei que lá no fundo, ele torce por mim, ele torce pelo meu sucesso. E eu sigo a minha vida. Eu converso muito com minha irmã sobre meu pai. Eu pergunto muito como meu pai tá. Porque ele é meu pai. Independente do que tenha acontecido, ele é o meu pai. Foi dada a ele a responsabilidade de ser meu pai. Então, assim, eu sei que eu não sou um cara fácil também. Acho que puxei um pouco disso dele, sabe? Eu sou orgulhoso. E eu acredito, Tom, Léo, em algum momento a gente vai se aproximar. Não dá pra viver o que eu quero viver sem poder proporcionar isso a ele também. Eu não quero e não vou, porque eu sei que eu vou mudar ainda mais a minha vida só por mim. É por eles, é pelo meu pai, é pela minha mãe, é pela minha família. Então, assim, talvez... Já fazem muitos anos. E isso me pega ainda, mas eu sei que eu ainda tenho muito tempo pela frente. Eu sei que ele também ainda tem muito tempo pela frente. E talvez as coisas que eu queria já ter vivido com meu pai, eu não consegui viver ainda porque eu vou viver coisas maiores, assim. E se não acontecer, tá tudo bem. Eu amo meu pai. E eu sou feliz pela vida dele e é isso. Não posso ficar triste pelas escolhas dele. Eu acho que eu ficaria triste se ele não respeitasse as minhas escolhas. E aí eu não posso não respeitar as escolhas dele. Eu posso não concordar. Eu não concordo com todas as escolhas do meu pai. Mas eu respeito ele não me querer por perto. Eu não posso acreditar que um pai, mesmo
discordando dos caminhos dos seus filhos, mesmo estando afastado dos filhos pela escolha do próprio pai, eu não consigo acreditar que essas pessoas, no Dia dos Pais, elas não pensem, não sintam falta dos seus filhos. Que elas não queriam ser abraçadas pelos seus filhos. Que elas não gostariam de pedir perdão para os seus filhos. Mas como você falou, a humanidade ela tem um sentimento que é um sentimento muito destrutivo, chamado orgulho. E muitas vezes esses pais que expulsaram seus filhos de casa, que não aceitaram a sexualidade de casa, dos filhos, eu tenho certeza que eles desejariam pedir perdão. Mas o orgulho, ele é muito mais forte, porque foi construído dentro dele, pelos pais, pelo meio que ele vivia, esse sentimento. Então, a gente está no mês dos pais, né? Chegando agora no Dia dos Pais. E eu falo isso porque eu sou um pai que a minha vida é dedicada aos meus filhos, completamente aos meus filhos. Você falou que a gente deposita, né, as expectativas e a felicidade, e eu deposito tudo na minha vida para os meus filhos. Tudo que eu construo, que eu busco, é para os meus filhos. E eu fico muito triste em ver um cara foda como você. Vindo de onde veio. Vindo de onde veio. Passando, exatamente. E no Dia dos Pais não conseguir abraçar o seu pai. Mas eu tenho essa mesma fé que você tem. Que um dia vocês vão se reencontrar. E que essas dores serão saradas, serão curadas. E que tudo vai virar uma lembrança ruim, mas que lhe levou, você e seu pai, lhe forjaram, né? Forjaram ambos a estar onde estão e seguir uma relação saudável. É o que eu desejo. Acima de desejar para você que você continue fazendo mais sucesso nas suas redes sociais, eu desejo que como ser humano, que como filho, você consiga realizar o que você realmente deseja. Porque eu acho que, além do nosso sucesso como profissional, o nosso sucesso como família, ele representa muito mais. Muito mais. Léo, algum ponto aí para fechar com o nosso... Mas é aquilo, como tudo na sua vida foi no tempo dele, isso aí também vai ser no tempo dele. E é como a gente estava conversando, não existe ex-filho. Uma hora vai chegar, vocês vão se resolver e quem sabe vão dar risada de tudo que aconteceu. Vai dar certo. Não se renda como você nunca se rendeu. Nunca. É um cara que não se rende, ele insiste. E a conta nova dele tá aí pra provar que puta véia não pega bucho. Exatamente. Porque agora é tudo diferente. Tá entendendo? Eu não vou pegar bucho não, hein, gente? Por favor. Eu não desisto. Não desista. Eu não desisto de nada na minha vida. É o que eu falo pra todo mundo. Eu sei que eu sou muito... Hoje esse novo Under Crazy, ele é assim. Ele é chato, ele é insuportável, mas ele é verdadeiro. Você vê um Under na rua, você pode dizer assim, que cara de cu, mas é gente boa demais. Se aproxime e fale com ele, que é gente finíssima. Eu sei que pra muitas pessoas... É o que eu falo pra todo mundo. As pessoas, elas vão me ver, elas vão achar que eu sou metido, sou snob, sou amostrado, mas eu sou mesmo, tá? Humilde. Mas eu sou um amor de pessoa. É porque assim... Tá solteiro, Under? Com certeza, querido. Com toda certeza. Mas vivendo muito, ok? Solteiro, mas vivendo muito, por quê? Eu acho que eu tô muito focado em mim. Eu tô muito focado em me fazer bem, né? Eu quero viver, eu pedi demissão, eu tô solteiro, por quê? Porque eu quero viver pra mim agora. Eu quero dedicar o meu tempo a mim. Tempo é uma coisa muito preciosa pra gente estar perdendo ou dedicando a outras coisas que talvez não vai te trazer muito prazer. E eu quero viver a maioria do meu tempo para mim mesmo. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai? E tem marcas que acreditam nisso, né? Tem marcas que acreditam em você, nos seus números, na sua verdade que você coloca ali nas redes sociais. Graças a Deus. Eu tenho muita gente que acredita no meu trabalho, tá? Tem muita gente que... Assim, eu fico impressionado com o que a Under Crazy construiu. O que é que eu construí com o Under Crazy. Eu tenho empresa, tem marcas que eu nunca imaginei na minha vida. Gente, eu fiz Coca-Cola, amor. Tá? Não, falar em Coca, obrigado, viu? Pela confiança. Que é isso? Ó, eu fui confiando no nosso projeto. Um dos primeiros influenciadores a trabalhar com a Coca. Pessoal do marketing aí, ó.
Coca Beijo é a pra vocês. Coca-Cola, tá? Que o Ander tá falando. Coca-Cola, querido. Não é outra, não. Aquela Coca colombiana. Eu tenho uma Beleza, mágoa. mamô, Coca-Cola. Licença aqui. Eu tenho uma mágoa. Coca-Cola, O barulhinho bom, meu né? amor, por favor. Eu tenho uma mágoa da Coca-Cola ainda que eu contei no episódio passado, é porque na época da campanha do nome nas latinhas, eu nunca encontrei meu nome. Também. Joelton. Uma batida de É um trem nome dessa. fácil, né, de achar. Joelton. Vamos voltar com a campanha dos nomezinhos, tá? Por favor, Coca-Cola. Obrigado a toda a turma. Não tem outra não, é Coca-Cola. Toda a turma da Coca-Cola. Muito obrigado pela parceria. As pessoas falam assim, a Coca-Cola tá com vocês aí, então é um rio de dinheiro. Não funciona assim. Vocês sabem que não funciona Eu assim. recebo, senhor. Você sabe, são parcerias, são empresas, às vezes, que acreditam nos números que irão vir também. Isso é muito importante. Hoje você tem quantas marcas que estão com você, assim, de alguma parceria? Diretamente eu tenho 3 marcas que estão comigo ali, acreditando o tempo todo no meu trabalho, mas eu trabalho com várias outras. E eu tenho, graças a Deus, um feedback muito bacana. Você pode citar as marcas? As que estão direto comigo. Isso. Eu tenho a Skol, que a gente faz um trabalho anual, adoro, né? adoro. O pessoal da Ambev é sensacional. Isso, não, eles são maravilhosos. Gente, eles são maravilhosos. Eu tenho a Net Ultra, que é a minha fornecedora de internet, um provedor de internet muito bacana. E aí tem as outras que eu vou chegando. Nossa, já fiz Coca-Cola, eu fiz Americanas, enfim. Tem diversas outras que a gente vai fazendo assim. Eu falo, eu acredito que tá acontecendo comigo. A Patrícia trouxe aqui, todos os nossos convidados no final, a gente dá esse presente aqui. Eu vou... Léo, dá pro Ander, Léo. Com toda a satisfação do Pô, mundo. Léo! Receba de coração. Muito a gente agradece obrigado, gente. Você tá aqui com a gente. Ó, essa mesma aqui? É a mesma. Linda, é a minha cor favorita, tá? Não, eu sou de preto. Então o caneco, Léo te dá esse caneco com todo... Receba. Léo, eu fico muito feliz porque você me deu um caneco sem arrodeio. Te match. Tamo junto, viu? Ander, quem quer seguir você nas redes sociais, Ander Crazy Oficial, isso no TikTok também? Isso no TikTok também, tá? E aí eu vou fazer, pegando aquela coisa das marcas que a gente tava falando, é muito importante quando a gente tem marcas que acreditam na gente, né? Foda. Então, assim, você que tá assistindo aí, que você representa uma marca, apoie o Sem Arrodeio, apoie as personalidades da mídia que rodeiam a sua cidade, apoie o trabalho local. Às vezes as pessoas acreditam muito, as marcas acreditam nos influenciadores nacionais, isso é muito bacana. Mas, às vezes, você está perdendo a oportunidade de vender mais e de agregar o seu produto na sua cidade, onde estão ali localizados os seus clientes, porque você não acredita no local. Então, influenciadores locais são importantes. Faz a diferença. Projetos locais fazem a diferença. A mídia local faz a diferença. Então, assim, eu lembro quando eu não tinha dinheiro para comprar uma Jucurutu. Daqui a pouco eu estava com um caminhão de Jucurutu na porta da minha casa. Jucurutuzinha manteigada. Foi a primeira empresa a acreditar no meu trabalho. Juliano foi quem mandou? Quem foi? A primeira empresa a acreditar no meu trabalho foi... Eles são... De Jucurutu ali, Jucurutu. sensacional. A Jucurutu também cresceu muito, né? Você vai lá... Sim. Você vai lá em Jucurutu, que é a cidade dela, e você vê aí os caras construíram... É uma senhora hoje que é a dona, e eles construíram lá algo fantástico, assim, emprega muita gente, vende para muitos lugares. E tem coisa que não dá para questionar, né? É verdade. Tipo assim, o crescimento é nítido, mas a gente sabe que a Jucurutu... Gente, não é por nada não, mas é a melhor. Não tem como você questionar a Coca-Cola. Não quer dizer que eu vá perder outra oportunidade. Não é sobre perder oportunidade com outra, não. É porque é melhor, gente, por favor. É verdade. Tá? Então, assim, é isso. Gente, muito obrigado. Você que nos acompanhou aqui, Léo, é importante estar nas nossas redes sociais também. Isso aí. A rede social do Léo é LS... Léo Simões 96, @ Léo Simões 96. Olha, o Agora sobrenome sim. poderoso, né? Tamo lá, a Poderosíssimo. nossa. YouTube, Sem Arrodeio Oficial. TikTok também, Sem Arrodeio Oficial. Curte lá, se inscreve, que é muito importante. Pra você não custa nada, é só um gente, clique. pelo amor Pra de gente Deus, faz uma tá? diferença gigante. Por Dá um favor, joinha. Sem Arrodeio, vamos seguir o Olha Sem aí. Arrodeio. Meu Instagram, Tom Araújo 96FM, 96 que a gente se encontra lá todos os dias também. Muito obrigado, toda a turma aqui, pessoal do Garagem também, pela nossa parceria. Essa estrutura do Garagem é sensacional. Parabéns, né? viu, @, gente? Garagem Estúdio. Parabéns, Muito bom. pessoal da Garagem, parabéns. Estrutura, né, Eu estou André? me sentindo maravilhoso, estou me sentindo bem, iluminação incrível, Iluminação equipamentos maravilhosa, maravilhosos, faz toda a exatamente. diferença. Gente, eu Um amei, áudio tá? sem estouro, um Eu vídeo amei, eu sensacional. adoro, gente. Garagem Estúdio. Desculpa se vocês pegaram algum arroto meu, que eu tô tomando muita Que isso? Coca-Cola. Não, Besteira. aqui a gente não tem... Não viu Tom Araújo peidando, hein? E nem peço nem desculpa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.